Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Quantos estão felizes essa noite? Diga amém. Aleluia. Tem muita gente feliz. Glória a Deus. Eu queria que você não saísse no final. Eu preciso trazer um recado importante para a igreja. E também temos uma apresentação importante de uma criança linda essa noite. Eu queria que você ficasse comigo até o final. Amados, nós temos partilhado há 8 semanas, aproximadamente, um total de 8 mensagens sobre o livro de Josué, iniciando do capítulo 1 até o capítulo 8 do livro de Josué. Hoje eu quero trazer para você um pouquinho mais ainda sobre Josué, e nós vamos estudar, tanto hoje quanto na quarta-feira, vamos estudar um pouco ainda sobre o livro de Josué, e hoje estaremos no capítulo de número 9 de Josué. Eu quero que você primeiro concentre tudo que você tiver nesse momento aqui diante do altar. Não dê atenção ao seu celular, não dê atenção a quem está do lado, porque Deus precisa falar com você e há uma palavra de Deus para a sua vida. E eu sei que Deus vai trazer alguma coisa para a sua casa, para a sua família, para a sua existência, para a sua família. E eu preciso que você abra o seu coração, eu preciso que você abra a sua mente, que você abra o seu entendimento para compreender aquilo que Deus tem para você essa noite. Sabe, amados, temos falado sobre as fortalezas da alma. Do capítulo 1 em diante, Josué tem um encontro especial com Deus. E a partir daí, Josué enfrenta então 2 grandes fortalezas. Fortalezas essas que ele teve que contrapor, de forma que as suas estratégias não eram as mesmas em cada fortaleza. Na primeira fortaleza, a fortaleza de Jericó, ele precisou seguir uma ordenança de Deus, e essa ordenança era rodar essa fortaleza uma vez por dia e voltar ao arraial durante 6 dias, e no 7º dia eles deveriam rodar 7 vezes, e a 7ª volta dar um grito, um brado, um júbilo bem alto. Aí, a partir desse momento, sobre a ordem de Josué, a fortaleza de Jericó iria cair. Na segunda fortaleza, nós tivemos uma derrota impressionante. Essa derrota se deu porque o pecado chegou até Israel. Deus havia dado uma ordem que eles não deveriam levar nenhum ouro, ou prata, ou diamante, ou outro utensílio que fosse de Jericó. Mas Acã decide pegar uma estola sacerdotal, uma capa, e mais algumas peças de ouro e diamante e de prata, e esconde debaixo da sua casa, ali debaixo da sua tenda. E eles vão para Ai, numa batalha impressionante, onde eles venceriam facilmente. Mas quando o inimigo ele está dentro e não fora, nós perdemos a batalha de forma assustadora. O grande problema de Israel, o grande problema do povo de Deus, escute o que eu vou lhe dizer, e eu preciso que você tenha a atenção máxima naquilo que eu vou lhe dizer essa noite. O grande problema do povo de Deus sempre foi lutar contra os inimigos de dentro e não contra os inimigos de fora. Os inimigos de dentro destroem, consomem. Os desejos carnais e pecaminosos não tratados, não curados, os traumas, as maldições que são carregadas de gerações, os adultérios não confessados e abandonados, os abortos, o sangue derramado na terra. Enquanto isso não foi exposto e confessado diante de Deus, os pecados internos serão sempre os maiores inimigos que o povo de Deus irá enfrentar. E Acã havia roubado, e eles então perdem a batalha. Uma batalha que eles perdem de forma vergonhosa. 36 homens morrem. Deus então mostra onde está o pecado. É revelado, e aquilo há um tratamento, há uma cura. O pecado é expulso do meio do povo.
contra Ai, e numa emboscada, onde 5.000 homens se escondem atrás, outros tantos homens vão adiante. Apresentando-se diante da cidade, o rei de Ai resolve correr atrás de Josué e de todo o seu exército, crendo que eles venceriam novamente. A confiança. Josué estrategicamente foge. O rei de Ai acredita que estava vencendo a batalha, e distante, quando olha para trás, Josué ergue então o seu cajado, e ao erguer o seu cajado, Josué ordena: invadam a cidade de Ai e queimem toda a cidade. E então o rei de Ai, aprisionado, encarcerado de um lado e do outro, ele é vencido. Mas agora no capítulo 9, aparece uma terceira fortaleza. No capítulo 9 do livro de Josué, e você já pode ir mexendo na sua Bíblia, você já pode ir pegando a sua Bíblia e abrindo no capítulo 9 do livro de Josué. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Você está comigo essa noite, amém? Eu sei que você pode falar um pouco mais forte. Você está comigo essa noite, amém? Aleluia! Aleluia! O Senhor está no nosso meio. Ele vai falar esta noite poderosamente em nosso meio. Eu creio nisso. Eu creio em um Deus que não abandona o seu povo. Eu creio em um Deus que não virou as costas para nós. E então, no livro de Josué, no capítulo 9, aparece a terceira fortaleza. E a terceira fortaleza, para a nossa surpresa, é a manipulação. Sabe, no capítulo 9 nós tratamos acerca da manipulação. Esse é um dos temas mais importantes que devem ser tratados pela humanidade, pela igreja, pelos aconselhamentos pastorais. Quando nós não enxergamos a manipulação, nós nos tornamos vulneráveis, suscetíveis a cometer erros, a ter alianças, a fazer alianças que trarão em nossas vidas consequências duradouras e devastadoras. E o capítulo 9 do livro de Josué trata justamente sobre a fortaleza, não de pedra, não de cimento, não de barro, não uma fortaleza de 15 metros de altura por 7 de largura, mas uma fortaleza da manipulação. Se eu pudesse resumir o capítulo 9 do livro de Josué em uma única palavra, eu resumiria com a palavra manipulação. Os moradores da região, vários moradores da região, entre eles os Gebionitas, arquitetaram um plano maquiavélico, um plano a título de Hollywood, cinematográfico. Eles entenderam que seriam destruídos ante ao poderio bélico, ao poderio militar de Israel. E eles então criam uma estratégia para vencer Israel. E essa estratégia está baseada na manipulação. E a manipulação é a pior ferramenta que Satanás pode usar entre as famílias, entre a igreja, entre trabalhadores. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 9, no versículo de número 4 e no versículo de número 5, e eu peço isso em nome de Jesus. E aqueles que encontrarem, eu peço que digam amém, mas digam com alegria. Deus está nesse lugar, eu creio. Aleluia. O versículo 4 diz assim: usaram de estratagema. A minha versão diz: usaram de astúcia. Talvez a sua versão fale estratagema, a minha fala astúcia.
Astúcia é manipulação. Usaram de astúcia, manipulação, e foram e se fingiram. Aqui duas palavras que eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas é astúcia. Diga astúcia. Diga mais forte, astúcia. A segunda, fingiram. Eles foram astutos e fingidos. Esse não é ou não são atributos que eu quero em um amigo. Eu não quero andar com pessoas que são fingidas e que são astutas. Porque os fingidos e os astutos são manipuladores. E olha o que diz a palavra: e foram e se fingiram de embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos o quê? Sapatos o quê? Velhos e remendados, e roupas o quê? Velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Esses caras moravam ali. Eles moravam perto de onde Josué iria invadir. Era Jericó, era Ai, e a próxima cidade seria os Gebionitas. Os caras então fingem de forma astuta ser o que não são. Sabe, amados, lidar com motivações manipulativas é um aspecto extremamente importante para que no relacionamento, para que no casamento, para que na vida pastoral, para que no seu trabalho você consiga identificar espíritos malignos que estão atuando por trás daquilo que parece ser amigo, mas de fato são manipuladores espirituais da alma, que atuam para destruir a nossa vida. Amém? Você está comigo? Amém? A falta de discernimento em lidar com essas manipulações e com esses manipuladores vai comprometer severamente o resultado da sua vida espiritual. Não enxergar manipuladores e as suas manipulações vai comprometer seriamente a sua comunhão com Deus. A manipulação, ela está na contramão de uma vida de libertação. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, aleluia, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Mas quando a manipulação, o manipulador não deseja que as algemas que nos prendem sejam soltas, porque ele quer o controle. Ele quer o controle, ele deseja controlar. A manipulação não é um inimigo facilmente identificável ou fácil de ser discernível. Mas nós que andamos sob a égide do Espírito Santo, ei, escute só, nós que andamos sobre a égide do Espírito Santo, devemos ter em nós o discernimento de espírito, e este é um dom, e a Bíblia diz: quem quer dom, peça ao Senhor que dará livremente, abundante. Não é só sabedoria, devemos buscar os melhores dons. Busque o melhor dom. E eu, como crente, eu preciso ter o dom de discernimento para compreender o que está acontecendo, porque muitas vezes somos manipulados e não estamos enxergando esta manipulação.
Isso é no trabalho, isso é em casa, isso é na família. Amados, sabe, eu queria que você entendesse que essa fortaleza foi a pior das fortalezas que Israel passou. As outras fortalezas eram edificadas, eu vou traduzir para um contexto atual, eram edificadas com cimento e com ferro. A fortaleza de Ai, cimento e ferro. É claro que naquela época não tinha ferro, não tinha cimento, mas para você entender, a fortaleza de Jericó era de cimento e de ferro, mas a fortaleza dos Gibeonitas não foi edificada com pedra, cimento nem aço, foi edificado com manipulação, com fingimento e com astúcia. E quantas vezes, como crentes, nós não estamos ligados a Deus e de forma horrível e diabólica somos manipulados pelas hostes satânicas, por pessoas que gostamos e acreditamos que por gostar, o que ela está falando, mesmo que esteja fora da palavra, tem algum valor, tem algum peso. Deixa eu te dizer, se está fora da palavra, não tem peso. A gente ouve, é educado ouvir, a gente não retruca, crente não é briguento, crente não vai retrucar, mas aquilo não entra para o meu coração, aquilo não sobe ao meu coração, porque o que vai subir ao meu coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. João nos diz, João 5,39, que o nosso erro é não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Ah, quanto queremos! O que, pastor? O poder de Deus. A gente quer o poder de Deus. A gente quer ver milagres. A gente quer ver línguas estranhas. A gente quer ver unção. Mas pouca palavra. É o inverso. Primeiro palavra, depois poder e unção. Nós precisamos entender, amados, que essa fortaleza, ela é diferente. Sabe o que acontece? Os Gibeonitas, eles antecipam. Ei, Josué está vindo aí, eu tenho estratégia. Sabe qual é? Vamos vestir roupa velha, calçar sapatos velhos, pegar pão bolorento, vamos fingir que estamos vestidos de mendigo. E aí a gente se aproxima dele e propõe para ele um pacto, um acordo. Diz que veio de longe. Rapaz, isso parece filme de Hollywood. Parece filme de Hollywood. Os caras chegando montados no jumentinho, o jumentinho magrelo. Aí eles se aproximam de Josué e antecipam. O manipulador tem a capacidade de antecipar. Antes que Josué chegasse a eles numa batalha, antes de Josué vencê-los numa batalha, antes de Josué pelejar com eles numa batalha, eles chegam a princípio e usam de ocasiões. Que ocasião? Ocasião que Josué e os anciões de Israel não poderiam voltar atrás. Josué e os anciões dão a palavra que fariam um acordo com eles. Fazer um acordo com aquele que não é jugo igual. Eles estavam tão ardilosos que eles usaram a própria palavra para forçar Israel a ter um acordo. Você conhece alguém que já jogou a Bíblia na tua cara para que você pudesse manter o acordo e a palavra que você fez, mesmo sendo aquela palavra e aquele acordo fora do que Deus tinha para você de propósito? Sabe, amados, Israel
tinha que oferecer a aliança, Israel tinha que oferecer a verdade, Israel tinha que oferecer a palavra empenhada, e eles não podiam voltar atrás, porque Israel deu a palavra em nome de Deus. Quantas vezes nós damos a palavra em nome de Deus, sem que Deus tenha ordenado a gente dar a palavra? Quantas vezes nós não consultamos a Deus para fazer alguma coisa em nossa vida? Quantas vezes nós não consultamos a Deus? Amados, quantas vezes no gabinete pastoral nós escutamos pessoas e as suas histórias, e elas dizem para nós: pastor, mas nós oramos. Pastor, nós oramos. Pastor, nós oramos. E aí quando ela para de falar nós oramos, eu pergunto: mas Deus respondeu? O caso não é eu orar, o caso é eu ter paciência no Senhor e esperar a resposta de Deus, e só me mover quando a voz do Senhor falar. Amém? E aí a gente chega num ponto importante da pregação. 2 ataques. O primeiro ataque, amados, é o ataque do inimigo que vem para guerrear. A Bíblia diz lá em Josué capítulo 9, versículo 1, e se você puder abrir, eu quero que você acompanhe comigo. Olha o que está escrito no versículo 1 e no versículo de número 2. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis, não foi um, não foi dois, mas todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em todas as costas do mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Essa batalha é aquela que a gente espera. Aquela que a gente espera. Essa batalha ela é injusta, mas a gente espera. Porque a batalha justa é um para um. É um exército para um exército. É uma bandeira para uma bandeira. Mas aqui mais de 6 nações se juntam contra Israel e contra Josué. Mas esse não era um problema e nunca foi um problema. Porque o Deus de Israel, Ele podia eliminar todos aqueles inimigos. Sabe, amados, eu creio que Deus, Ele não é homem. Sabe, Números capítulo 23, versículo de número 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e não cumpre? Amados, Josué capítulo 21, versículo 45 diz: de todas as boas promessas do Senhor feitas à nação de Israel, nenhuma falhou, todas cumpriu. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Então não tenho que temer. Pastor, escute o que o senhor está dizendo. São os heteus, são os amorreus, são os cananeus, são os perizeus, são os heveus e são os jebuseus. Eu não vou temer. A palavra de Deus diz: e esta é a promessa que Ele me fez, a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não temo não, eu não temo não. Eu não temo. Sabe qual é o temor? São os inimigos que estão aqui dentro. Enfrentar um número maior, um exército maior, numa batalha desigual, isso não nos preocupa, porque nós enfrentamos isso todos os dias.
todos os dias somos combatidos pelas trevas. Amados, eu creio que vai chegar o momento em que os livros serão abertos e Deus vai mostrar todos os livramentos que Ele me livrou. Ele vai mostrar todos os livramentos que Ele te livrou. Ele vai mostrar quando os livros forem abertos, onde a mão santa do Senhor estava, quando você nem viu a bala perdida, mas a mão do Senhor te guardou em todas as coisas. Ela estava lá. Então eu não temo. Eu não temo. Sabe? Todas as vezes que Israel perdia, o problema não era os inimigos que estavam vindo, é porque Israel estava longe de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, quando a gente quebra a aliança com Deus, quando a gente torna-se infiel com Deus, ficamos suscetíveis aos dardos inflamados do maligno. Mas quando eu estou em Cristo, quantos estão em Cristo aqui esta noite? Quantos estão em Cristo animados essa noite? Está melhorando. Sabe, eles não representam perigo para mim. Eles não representam perigo. Talvez você não está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu quero te dizer: 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Aleluia. Sabe, quando eu li esse texto a primeira vez, eu era pequeno e eu falei para o pastor: pastor, eu não vou ser atingido. Pastor Mariano, ele me batizou, disse: pastor, 1000 cai de um lado. Ele: amém. 10.000 do outro. Ele: amém. Eu falei: eu não vou ser atingido. Ele falou: não vai. Eu falei: mas eu vou ver a poeira. A poeira deles caindo do lado e a poeira caindo dos outros. Eu não sei para que lado eu olho, mas a poeira vai levantar. E nem a poeira vai chegar em mim, porque o Senhor é quem nos guarda, o guarda de Israel. Aleluia. Aleluia. E o segundo, pastor, e aí o versículo 3 e 4 que nós lemos, os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, resolve disfarçar. Sabe, amados, Canaã está dentro de cada um de nós. O que é Canaã? É a terra prometida, é onde mana leite e mel. O Espírito Santo habita em você. Você é morada do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito. O Espírito está em mim. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem para nós uma vida, e uma vida em abundância. E nós precisamos entender que nós devemos vencer esses gibeonitas que se levantam contra nós. Todos os dias se levantam contra nós. Homens e mulheres que tentam trazer um traço maligno de destruição em nossas personalidades, através da manipulação. Pais que tentam manipular filhos. Sabe, talvez eu vá falar para alguém aqui essa noite. Sabe, amados, manipulação é uma tentativa maligna de controlar pessoas, de forma direta, indireta, de forma coberta, encoberta, dissimulada. Manipulação, ela é traiçoeira, ela encurrala a vítima, ela é sedutora, ela é perigosa, ela é atraente ao mesmo tempo, ela é sutil, ela vai envolvendo e vai enraizando e vai gerando em nós gradualmente, porém de forma cumulativa, feridas e traumas. Você não vai prestar para nada.
esse menino não vai prestar para nada, esse menino é um burro, não presta para nada. Talvez alguém que esteja aqui essa noite se identifique com o que eu estou falando. Mas essa noite o Senhor quer trazer libertação para a sua vida. Essa noite o Senhor quer livrar você de manipuladores humanos e conduzir você a um relacionamento livre. Sabe, nós escolhemos ser livres em Cristo, e esse processo de escolher ser livre em Cristo é tão louco, que a gente quer ser escravo de Cristo, sendo livres. Nós queremos nos escravizar a Ele, porque entendemos que Ele pode nos conduzir a uma vida de libertação. Ele pode nos levar a uma vida nova, uma vida cheia de graça, uma vida cheia da presença dEle. Você pode falar amém aí? E o inimigo vai tentar nos enganar. Ele vai usar manipuladores, ele vai usar meios para tentar nos enganar, gibeonitas da vida, para tentar nos enganar, para tentar nos ludibriar, nos levando ao engano, à tormenta, a dores de cabeça, à confusão. Mas nós não podemos cair nos disfarces, nos enganos, nas milícias de Satanás. Não, nós não podemos. O diabo muitas vezes usa de forma direta as mentiras, os enganos, pessoas que tentam nos desviar, nos tirar do propósito, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, levando-nos a montar um acordo, um pacto, uma aliança com pessoas, solidificando essa aliança com pessoas que não têm o mesmo propósito que nós temos. Isso serve para namoro, isso serve para casamento, isso serve para noivado, isso serve para empresa, isso serve para sociedade, isso serve para ministério, isso serve para igreja. Nós precisamos compreender que Satanás vai tentar nos destruir, vai tentar nos colocar lá embaixo, mas Deus, Ele vai nos dar força para que nós sejamos cada dia mais e mais vigilantes. Ser vigilante, esse é o caminho, vigilância. Pastor, qual foi o erro de Josué? Sabe, o erro de Josué foi ser atacado pelo manipulador. O manipulador, ele chega até você, ele te envolve rapidamente, não dá tempo de você pensar, e você faz. Não sei se você já foi comprar alguma coisa em algum lugar. Por favor, não levantem as mãos, porque com certeza o número pode ser muito grande, e julgar é lá dentro, não é aqui. O vendedor começa a falar. Quando termina, você sente que aquilo é o que você precisa. Sua vida não tem sentido sem aquilo. Aí você compra, aí vai para casa. Chega em casa e você fala: por que é que eu comprei um misturador de tomate e eu nem cozinho, que é o que é pior? Sabe, às vezes somos conduzidos a isso. Eles chegaram e venderam o que eles tinham. O que eles venderam? Somos carentes, pobres, necessitados, precisamos do seu apoio. Nós não temos nada, nós vamos morrer, vamos perecer, o pão está bolorento, nos ajuda. Josué não teve tempo de pensar, ele não consultou a Deus. Sabe qual é o nosso erro? Não consultar a Deus. Não consultar a Deus. O erro deles foi não ter buscado ao Senhor, não ter olhado para Deus e dito: Senhor, essa amizade vale a pena? Senhor, essa amizade vale a pena? Senhor, esse namoro é legal, está valendo a pena?
Amados, a gente atende algumas pessoas e são relacionamentos às vezes abusivos. E como eu e a pastora gostaria de abrir a cabeça da pessoa e falar: pelo amor de Deus, minha amada, esse namoro não está legal, Juvenal. Não está legal, Juvenal, esse namoro é abusivo. É abusivo. É agressivo. Agressão em palavras. No namoro, o que eu quero no namoro? O que eu queria, né? Agora eu estou casado. Meu namoro agora é um namoro de casamento. Mas quando eu estava namorando com a minha querida pastora, o que eu queria no namoro? O que ela me oferece hoje: palavras lindas e afáveis. Se ela virasse para mim um dia e falasse bem assim: ô seu burro, pega aquele copo lá, eu ia pegar o copo, mas era o caminho. Ela não ia ver eu voltar com esse copo nunca na vida. Mas tem gente que está escravizado a uma relação abusiva. Você tá me entendendo? Amém? Pastor, isso não é conversa para o altar, não. É conversa para onde? Se isso aqui não é conversa para o altar, é conversa para onde, amados? Isso é para ser dito aqui. Seu pastor tem que falar sobre isso, sim. Seu pastor tem que alertar os olhos da igreja e de quem está assistindo na internet. Chuta esse namoro que é macumba. Ixi, não pode falar. Chuta esse namoro que é algo afrodescendente. Não pode também não. Não pode mais nada. Chuta aquele laço. Pronto. Sabe, a gente tem que abrir para aquilo que Deus tem para nós. Sair da escravidão da manipulação do dia a dia. A gente fica amarrado às vezes a situações de emprego por necessidade. Amados, necessidade. Eu tenho que ter necessidade de adorar o meu Deus. O meu Deus é o meu provedor. É Ele que vai cuidar de mim. Senhor, aquele lugar está me fazendo mal, aquele lugar é tóxico, cuida de mim, arranja outro emprego, abre a porta para mim, abre uma porta onde eu possa adorar o teu nome e o teu nome ser honrado. Você pode dar um amém, tá? Se vier aí crente, amém? Aleluia. Sabe? E aí quando nós fazemos pactos errados, quando nós fazemos alianças erradas, isso tem um peso. Davi, lá em 1 Samuel capítulo 21, Davi está no reino, assumiu o reino. Você está me acompanhando, amém? Davi assume o trono. Davi assumiu o trono. Se ele assumiu o trono, ele é? Fala alto, ele é? Rei. 3 anos de seca. 3 anos de seca. Davi vai para o joelho, chama os anciões, vamos orar, vamos jogar pó na cara, cinza na cara, rasgar a roupa, botar pano de saco, vamos saber o que está acontecendo. 3 anos. Aí Deus fala para ele: esse problema não é com você, o problema foi com Saul, que já morreu. Calma aí, eu não entendi, Deus, o que foi? Saul matou os gibeonitas. Saul matou, é chamado a casa sanguinária de Saul. Quem são os gibeonitas? São esses que Josué fez um acordo, fez um pacto. Centenas de anos depois, o pacto estava valendo, e eles continuavam sendo um fardo para a nação de Israel, por causa de um acordo que Josué fez errado, sem consultar a Deus. Anos depois, a nação inteira pagou com sequidão, com falta de chuva, porque matou os gibeonitas. Saul matou os gibeonitas. Eles então são condenados a serem trabalhadores na casa de Deus, para pegar lenha e pegar água. Era um ofício que foi dado aos gibeonitas. Eles deveriam pegar lenha e água. Eles deveriam abastecer o santuário do Senhor com lenha e com água para toda a vida.
certeza você está do lado de alguém que é teu inimigo o resto da vida, porque você fez um acordo, um pacto, uma aliança. Deus então transforma essa maldição em um propósito. E esse propósito era fazer com que os gibeonitas se tornassem trabalhadores. Talvez nós tenhamos feito pactos, acordos no passado, e essa noite Deus quer transformar isso. Deus quer mudar isso. O Senhor pode usar as nossas experiências, as nossas fraquezas, para trabalhar isso e transformar em fortalezas em Cristo Jesus. Sabe, não importa o que aconteceu com a sua vida, mas Deus deseja libertar você. Deus deseja restaurar você. Deus deseja transformar você. Sabe, Deus quer quebrar esses pactos espirituais. Deus quer quebrar tudo isso. Se você fez na sua vida alguma aliança errada, Deus quer quebrar essa aliança. Se você fez alguma aliança de sangue errada, Deus quer quebrar essa aliança. Deus quer transformar isso. E como é que Deus pode fazer isso comigo, pastor? Primeiro, você precisa reconhecer esse erro e confessar ao Senhor. Senhor, eu estive onde eu não deveria estar. Eu me envolvi com quem eu não deveria envolver. Eu fiz coisas que eu não deveria fazer. Nós estávamos na sala pastoral para orar e entrar para cá. E uma palavra que Deus me deu ali, eu quero repeti-la aqui. Todos nós não somos dignos em nós de estarmos aqui. Mas o Senhor ouviu a nossa oração antes de nós subirmos. E que oração foi essa, pastor? Oração de confissão de pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa forma indigna de ser. Santifica-nos agora em Ti. O que você fez? O que essa semana você propôs não fazer? O que essa semana você disse, eu não vou fazer, mas você fez? Qual acordo que você disse, eu não vou fazer? Qual gibeonita que apareceu e você disse, não, os gibeonitas que aparecerem, eu não vou fazer acordo com eles, mas eu fiz, pastor. Que acordo foi esse? Você jovem, o que você decidiu não fazer, mas você fez? Sabe qual é o pecado que mais nos derruba? É o pecado sexual. É o pecado que mais derruba, porque ele não atua somente sexualmente falando na conjunção carnal. Ele atua na mente. Ele atua nos olhos, naquilo que a gente vê. Olha para mim, olhe para mim, olhe para mim. Vocês vão entender. Olhe para mim. Tá vindo. Tá vindo. Olhe para mim. Tá vindo. Olhe para mim. Passou. Pegaram a visão? Você precisa dominar isso. Entregar isso na cruz. Aquilo que é levado para a cruz é curado, é tratado, é sarado. A cruz é lugar de cura. A cruz é lugar de libertação. A cruz é lugar de transformação. Somente na cruz nós podemos mudar as nossas vidas. Somente na cruz nós alcançamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. É no sangue. Quando eu era mais novo, o pastor falava bem assim: Senhor, uma gota do teu sangue pode me purificar. Eu encostava para ele e falava: ô pastor, me traz um balde. Eu quero um balde. Sabe, talvez você essa noite precise de um balde. Não tem problema não. Fique tranquilo. Alguns de nós precisam de um pouco menos, outros precisam um pouco mais. Mas o Senhor está aqui essa noite para limpar os nossos corações e os nossos pecados.
transformar a nossa vida, levar embora tudo aquilo que a gente tem. E qual a segunda coisa, pastor? Renunciar a todas essas alianças. Renuncie todos os acordos, pactos, alianças feitas. A Bíblia diz que nós precisamos orar ao Senhor, cortar os vínculos. Renuncie. Sabe o que eu estou falando? Entrega teu telefone. Ei, marido, entrega teu telefone para tua mulher. Amados, eu parei de usar aqui, viu? O Senhor está me mandando ir por aqui, eu vou por aqui. Marido, entrega seu telefone para tua mulher. Ou namorados e noivos, para ninguém ficar fora. Mas entrega com a senha. E não apaga nada antes, não. Tem gente que começou a sentir mal de Parkinson aí, né? Começou a tremer. Tem gente que está querendo até desmaiar. Tem gente que está querendo desmaiar. Calma, tem gente aqui na igreja que é enfermeiro, sabe fazer primeiro socorro, pode ficar tranquilo. Terceira coisa, submeta-se a Deus e resista o diabo. Submeter a Deus e resistir ao diabo, amados, é ler a Bíblia, é orar. Você quer vencer Satanás? Leia a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Você está tendo tempo de comunhão com Deus? Você está buscando a Deus? Você está orando, buscando ao Senhor? Aqui na igreja nós temos um exemplo de uma jovem que antes de casar, ela e o noivo escreveram assim, compraram um Red Bull. Por quê? Por que Red Bull? Porque Red Bull te dá. Ninguém dá dinheiro para nós pelo merchan, né, meu irmão? Podia dar, né? Um dinheirinho para nós. Mas ele comprou o Red Bull, botou o Red Bull e escreveu embaixo assim, ó. Não, ele foi beber, não foi isso? Ele foi beber. Aí quando foi beber, o Espírito Santo falou com ele, não bebe. Aí ele não bebeu e escreveu embaixo, é para minha geladeira nova. Isso era 9 horas da manhã. 4 horas da tarde ele ganhou a geladeira. Sabe qual é a grande questão, amados? Não é o valor, é a comunhão. Não estou falando de valor, eu estou falando de comunhão. Porque para uns é geladeira, para outros é um saco de arroz. Não importa. O que importa é o Deus. Tu está vendo? Aí Deus fala, estou mandando meu servo para cuidar de você, porque os meus sou eu que cuido. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, aleluia. Quarta coisa, preencha a tua vida. Eu estou quase terminando. Se a banda quiser subir, pode subir. Preencha a sua vida com a presença de Deus. Preencha a sua vida com a presença de Deus. Amados, isso é muito bom. Olha para mim, por favor. Olha para mim, igreja, por favor. Talvez esse seja o momento mais oportuno da minha vida espiritual. Viver com Deus é bom demais. A gente tem apanhado de todo lado. Eu e minha esposa tem apanhado de todo lado. Mas Deus tem cuidado de nós. Eu tenho visto o amor de Deus em todas as coisas. Todos os meses a minha casa é um milagre. Todos os meses. E eu não estou falando de dinheiro não, irmão. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de harmonia. Eu estou falando de cuidado. Eu estou falando de uma mulher chamada Pastora Miriam, que cuida de mim com tanto amor e dedicação, que não tem como eu não ver Deus na Pastora Miriam. Ela acorda pela manhã, não sei o que ela toma,
deve ser alguma coisa, porque o sorriso vem de um canto a outro e me dá um bom dia, que eu tenho vontade de dormir para acordar de novo, para ela me dar bom dia de novo. É muito massa isso, mas isso é Deus comigo. Eu vejo o cuidado de Deus através da vida da pastora na minha vida. Amados, viva Deus, viva Deus, viva Deus. Josué e Israel caíram numa armadilha. Armadilha espiritual. Eles não consultaram a Deus, fizeram algo que Deus não alinhou com eles. Mas essa noite Deus está chamando você para ter um alinhamento com Ele. Venha se alinhar comigo, venha se juntar a mim. Venha se juntar a mim. Eu tenho coisas grandes para você. É como um pai que é dono de uma grande empresa e está chamando um filho para uma grande responsabilidade agora. O meu pai é dono do universo e ele está me chamando agora para uma grande responsabilidade: andar com Ele. Deus quer andar com você. Deus quer fazer da sua vida algo extraordinário, algo que Ele nunca fez. Algo que Ele nunca fez. Pastor, eu já vivi coisas grandes com Deus. Deixa eu te falar, Deus quer te dar mais dessa vivência, mais dessa graça. E se você quiser viver isso, eu queria orar com você essa noite. Eu queria que você ficasse em pé. E eu quero fazer uma oração com você essa noite, uma oração muito breve. E eu quero fazer isso em nome de Jesus.